Bom, vamos começar falando sobre esse assunto então. Ontem, o presidente norte-americano Donald Trump disse que o Irã quer voltar a negociar um acordo nuclear. Mas agora é tarde demais, é o que disse o Donald Trump. Em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos declarou que a defesa aérea, a marinha e a liderança iraniana acabaram. Mesmo assim, o governo norte-americano divulgou um alerta a cidadãos dos Estados Unidos para deixarem imediatamente 14 países do Oriente Médio, incluindo Israel. Conta pra gente mais detalhes, como é que está o cenário atual desse conflito no Oriente Médio, Ivan. Olha, Daniel, eu ainda estou trabalhando nisso, mas muito provavelmente as últimas 48 horas foram as piores da história da Marinha iraniana, da Guarda Revolucionária iraniana, devido justamente ao número de navios que foram afundados. Inclusive, nós temos informação agora pela manhã que um navio iraniano que estava próximo do Sri Lanka foi interceptado por um submarino americano e este navio naufragou. O Irã ainda conta com uma capacidade notável de contra-atacar justamente esses países do Golfo, por isso os Estados Unidos emitiram esse alerta, não é? Países como o Kuwait, o Bahrein, que é um dos mais atingidos, além dos demais ali na região e até mesmo a Arábia Saudita. Falando em Arábia Saudita, ontem à tarde o edifício da CIA no país foi atingido por um drone do Irã, bem como o consulado dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos. A gente trouxe essa informação, inclusive, ontem, em primeira mão, no Jornal da Tarde, aqui da Revista Oeste. Então, as operações estão acontecendo. E agora, sobre a negociação, o presidente Trump deixou isso bem claro. Olha, nos últimos meses, quantas vezes nós noticiamos aqui, né, Daniel? Nós vamos atacar, vamos negociar, ainda dá tempo. Foi aproximadamente aí 12, 14 meses de possibilidade para o Irã realmente partir seriamente para as negociações. Isso nunca aconteceu. Agora que a operação militar está em andamento, realmente fica um pouco mais complicada essa possibilidade de uma negociação. Aliás, a negociação está acontecendo por meios militares, mas ela está acontecendo. E agora, neste momento que a administração Trump espera, em termos de negociação, é uma rendição da Guarda Revolucionária Iraniana. Eles esperam, mas isso também é uma possibilidade muito remota, viu, Daniel? Então, é por isso que o presidente Trump nem coloca a possibilidade de partir para a mesa de negociação neste momento. Agora, Ivan, o chanceler Friedrich Merz afirmou estar em sintonia com Donald Trump em relação à derrubada do regime iraniano. Ontem, Merz se encontrou com o presidente norte-americano na Casa Branca. Como é que foi esse encontro? Além da Alemanha, tem outros países também demonstrando um alinhamento com os Estados Unidos nesse conflito? Sim, Daniel. E olha só como são as coisas. Esse encontro do Friedrich Merz na Casa Branca com o presidente Trump, antes de mais nada, nos indica o quê? Que o presidente Trump está despachando normalmente. Eu estou dizendo isso porque agora de manhã saiu uma informação no Brasil de que assessores de Lula acreditam que o encontro entre ele e o presidente Trump possa ser adiado, e um dos motivos seria a guerra. Eu até agora não vi o Trump pilotando um F-35, um F-22 ou conduzindo as operações de um porta-aviões. Ele está despachando normalmente na Casa Branca. Esse encontro com o Merz, ele prova isso, ou seja, não haveria uma justificativa para o lado brasileiro adiar a reunião com o Trump, a não ser que a gente tenha outros problemas, e aí a gente pode discutir em uma outra oportunidade. Agora, sobre as declarações do Merz, sim, ele disse que ele apoia a iniciativa americana e israelense, principalmente que levou aí à eliminação do Ayatollah Khamenei. Daniel, o que acontece é o seguinte, principalmente na Europa. Muita gente está comemorando em silêncio a queda do Ayatollah Khamenei, simplesmente para não dar o braço a torcer para Israel e os Estados Unidos. O Macron é um deles. Ontem ele disse que os Estados Unidos agiram junto com Israel fora da violaram o direito internacional, mas que a história não perdoa os algozes do seu próprio povo, quase que dizendo, que bom que derrubaram o Ayatollah. Foi fora das 4 linhas, mas que bom que derrubaram o Ayatollah. Mais ou menos assim que o Macron colocou essa questão. Agora, é extremamente importante que a comunidade internacional demonstre esse apoio aos Estados Unidos e Israel. Na Europa, o país que está mais contrário à iniciativa é a Espanha, que corre agora o sério risco de ter uma guerra tarifária com os Estados Unidos. O presidente Trump já anunciou medidas para retalhar a posição da Espanha, que não permitiu, embora os Estados Unidos não precisassem,
utilizar as bases compartilhadas, né, com a Espanha para realizar este ataque. Então, o governo espanhol não recuou e ele condena o ataque, mas a posição dos demais países europeus, em média, é de apoio, não tão assim abertamente, né, mas é de apoio à iniciativa americana e israelense, Daniel. Agora, Ivan, depois dos Estados Unidos eliminarem 49 líderes iranianos, 40 deles em 1 minuto, Trump demonstrou otimismo em relação a novos líderes no país asiático e que alguns são bons. Quem seriam esses líderes, Ivan Kleber? Ainda não foram identificados, Daniel, justamente por conta da questão de um segredo, de operação, né, de segredo ali, de quem são esses líderes. Uma das estratégias americanos e israelenses nessa questão é o seguinte: bom, eliminamos a alta cúpula do regime, a primeira linha, digamos. Agora nós teremos uma segunda, muito provavelmente com a confirmação do filho mais velho do Ayatollah Khamenei como o novo líder supremo do Irã. Vamos eliminar essa segunda linha até é como uma cebola, até chegar em um determinado momento que essa nova liderança vai dizer: não, realmente precisamos sentar e negociar. Essa é uma estratégia. A Israel já anunciou que tão logo a gente tem a confirmação oficial, enfim, algumas mídias lá no Irã já dizem que será o filho do Khamenei, o novo líder supremo, então eles já se comprometeram em eliminar o filho do Khamenei, que seria o novo líder supremo, até encontrar alguém que diga: não, realmente, a gente pode negociar uma saída aqui e uma transição, aí nós entraríamos num cenário um pouco mais parecido com o da Venezuela, Daniel. Israel também tem realizado grandes ofensivas ao Irã. Os israelenses bombardearam o gabinete presidencial iraniano e o prédio onde 88 ayatolás escolhiam esse novo líder supremo do país asiático. Israel também bombardeou o aeroporto de Teherã, onde também funciona uma base aérea militar. Já o Irã, Ivan Kleber, e você que nos acompanha, concentra mais ataques em outros países do Oriente Médio do que o território israelense desde o início dos conflitos, que hoje completa 5 dias. Os Estados Unidos têm dito que os lançadores de mísseis e outros armamentos dos iranianos têm se esgotado. É isso, Ivan? Olha, as imagens que chegam do Irã são impactantes e realmente a primeira fase da operação ela se concentra justamente em eliminar essa ameaça, essa capacidade bélica do Irã de lançamento de mísseis, drones, foguetes. Uma vez que essa capacidade estiver aniquilada ou inferior a 10%, aí nós podemos ter início ao que nós pensamos ser a segunda fase desta operação, que seriam os Estados Unidos e Israel apoiando forças curdas ao norte do país, mais próximo a Teherã, para uma incursão por terra. Aí nós teríamos o confronto militar de dois exércitos, né, os curdos ao norte, que apoiados por Israel e Estados Unidos, com o apoio aéreo, e as forças da Guarda Revolucionária Iraniana. Mas possivelmente, além dos curdos, nós teremos outras frentes anti-regime armadas e treinadas pelo Mossad, pela CIA, para realizarem uma operação vindo do sul do Irã em direção a Teherã, fazendo como um sanduíche, colocando a Guarda Revolucionária no meio. Essa pode ser uma estratégia. Não é tão simples de ser aplicada, mas eles teriam uma vantagem que seria justamente esse poder aéreo dos Estados Unidos e Israel, coisa que o Irã não teria. Esse é um cenário que pode vislumbrar aí o que seria a segunda fase da guerra, Daniel. Agora, Ivan, para a gente encerrar, o regime da China, da ditadura chinesa, o regime comunista, negou que negocia mísseis com o Irã. Os chineses também afirmaram que pedem um cessar-fogo no Oriente Médio. Parece que a China, Ivan, e o Irã estariam perto de concluir a negociação de armamento. Procede? Olha, pode até proceder. Agora que a guerra começou, fica difícil entregar a mercadoria, né? A gente sabe que quando a gente compra alguma coisa da China, a gente tem dificuldade mesmo em receber. E o Irã está provando isso na pele, né? Esse material bélico que a China possivelmente poderia ter entregue ao Irã deveria ter sido entregue antes da guerra. Agora, com o espaço aéreo fechado, fica um pouco mais complicado você realizar esse transporte, né? Brincadeiras à parte, a China acompanha muito de perto a situação do Irã, que ela já sofreu um golpe duro com a queda de Nicolás Maduro e com o petróleo venezuelano não sendo mais enviado para a China,
perder o petróleo iraniano seria realmente um duro golpe para a China. Então, Daniel, por outro lado, a China não pode abertamente dizer que está no conflito, porque ela tem parcerias com a Arábia Saudita, ela tem parcerias com o mundo árabe. Se ela se declara de uma maneira mais aberta com o Irã, aí quem pode fechar a torneira do petróleo são os países do Golfo, em direção à China. Então, a China precisa realmente fazer esse jogo duplo, dizer, não queremos um cessar-fogo, não vamos avançar com acordo aqui militar, mas ao mesmo tempo tenta passar o que ela puder, por exemplo, com inteligência para o Irã resistir. É um jogo bem complicado da China e a gente precisa acompanhar os desdobramentos porque pode mudar o tabuleiro da distribuição do petróleo no mundo, essa questão do Irã, Daniel.